Oi, meninas! Hoje é nosso oitavo dia e hoje nós temos um tema importantíssimo aí que é sobre os temperamentos. Eu quero que você descubra qual é o seu temperamento e qual é o temperamento da criança, porque você vai perceber o tanto que isso vai trazer mudanças em seu relacionamento, o quanto você vai se autoconhecer e conhecendo melhor a sua criança também, você tem capacidade de agir de determinadas maneiras quando você consegue compreender o que está por trás daquele comportamento, daquela atitude do outro, quando você conhece o temperamento do outro, né? E quando você conhece o seu temperamento, você passa a ter noção das suas fraquezas e das suas fortalezas, aonde você precisa melhorar, né? E antes de começar a falar dos temperamentos, vamos para a nossa respiração diafragmática com uma música que eu gosto muito, é do Beck, e essa versão ele está cantando com o Milton Nascimento. Ela chama Maior. A letra dessa música é linda. Então vou preparar aqui para vocês já começarem a respiração do dia. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério
somente o tempo vai me revelar quem sou. Gente, acho essa música linda e resolvi escolher essa música para este tema do dia, porque apesar do temperamento ser inato, né, a gente já nasce com nossos temperamentos, tem muito da nossa genética também, né? Deixa eu só colocar o fone. Apesar de ser inato, a gente tem a capacidade de mudar muitas dessas características que são do nosso temperamento. Então, o temperamento ele não pode ser uma desculpa, né? Ah, eu ajo dessa forma porque eu tenho temperamento tal, né? E a gente não pode querer ser igual a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E não, mesmo que temperamento, a gente tem a ver com a essência, né? A gente vai carregar esse temperamento para o resto da vida. A gente pode mudar características dele, né? Claro, porque através do autoconhecimento, das nossas mudanças constantes, a gente pode equilibrar muita coisa e mudar muitas características. Então, falar sobre o temperamento nunca será para ser uma desculpa para continuar agindo do jeito que você age, né? Se for algo que precisa ser melhorado. Então, primeiro, de onde que surgiu esse estudo? Esse estudo ele é bem antigo, há mais de 2.500 anos atrás. Hipócrates veio falar para a gente, ele era o pai da medicina, né? Ele veio falar para a gente sobre os temperamentos, relacionando com os 4 elementos da natureza. Ele trouxe esse estudo que é importantíssimo até os dias de hoje. E são 4 os temperamentos, né? Que são colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Colérico e sanguíneo. A psicopedagoga Isa Minatel, não sei se vocês conhecem, se não conhecerem, eu indico demais vocês começarem a seguir, porque ela é sensacional, eu sou super fã. E ela traz esse estudo do temperamento, dizendo que 2 desses temperamentos são da raiva e 2 são da tristeza. Ela usou esse termo mais para simplificar, para facilitar o entendimento. Então, o colérico e o sanguíneo seriam os temperamentos da raiva. O que quer dizer temperamentos da raiva? Quer dizer que qualquer coisa que acontece que esteja fora do nosso, como é que fala? Qualquer coisa que acontece de ruim na nossa vida, o primeiro sentimento que surge é da raiva. Então, nos coléricos e nos sanguíneos, o primeiro sentimento que surge diante de algum conflito e de algo que deu errado é a raiva. E os outros 2 temperamentos, que são melancólico e fleumático, o primeiro sentimento que surge é da tristeza. Só daí já dá para ter uma base, né, de qual o temperamento que a gente tem. Mas é interessante dizer que aqui eu vou falar de cada um dos temperamentos e as características que eu vou falar de cada um seria 100% do colérico é assim, mas a gente nunca é 100% de um temperamento só. A gente tem um pouquinho de todos os temperamentos, mas existem 2 que prevalecem. Então, a gente vai ter um que é predominante e vai ter um que é secundário. Então, pode ser que você, quando eu estiver falando sobre as características de um, você vai falar, eu sou assim, mas não sou assado. Combino com isso, mas não combino com aquilo. Pode ser que você possa ter um temperamento dominante e outro secundário. Então, não quer dizer que todas as características tenham que se encaixar fielmente, tá? Então, vamos começar a falar do colérico. Eu acho que muitas de vocês vão se identificar aí. Colérico, deu algo errado, algum conflito, primeiro sentimento que vem é a raiva.
né? E os coléricos, eles são muito impulsivos. Quando acontece alguma coisa, sente raiva, explode, briga. E geralmente são pessoas que têm muita facilidade de agir. São pessoas mais enérgicas, têm muita energia, agem com facilidade, têm facilidade de levar um projeto até o fim. Sabe aquelas pessoas que começam a fazer algo, enquanto elas não acabam, elas não ficam satisfeitas. Então, são pessoas muito esforçadas, que têm uma paixão, assim, quando elas gostam de uma coisa, elas gostam mesmo, e elas mergulham de cabeça naquilo. Então, tem um entusiasmo, né? E elas reagem aos acontecimentos da vida com muita intensidade. Então, qualquer coisa que acontece, tanto de bom quanto de ruim, a reação é muito intensa, tanto na alegria, então elas demonstram essa alegria com empolgação, tanto na tristeza, elas vão demonstrar também com muita intensidade, e são pessoas que costumam guardar mágoas. Então, se o outro fez alguma coisa que a decepcionou, ela fica profundamente magoada e ela carrega essa mágoa por um tempo, por um bom tempo na vida. Elas não têm facilidade de perdoar e de esquecer o que o outro fez. Então, geralmente, o temperamento colérico é um temperamento bem assim expressivo, tanto as expressões do que acontece fora, quanto do que acontece dentro também, né? E uma das características assim positivas do temperamento colérico é o espírito de liderança. Gosta de liderar, gosta de ensinar, gosta de mandar. Isso é preciso tomar bastante cuidado, porque é um temperamento que gosta de ter controle sobre as coisas. Então, muitas vezes, quer que os outros façam do jeito dele, acha que o jeito dele é o certo, né? Gostam de sempre ter razão e se sentem bem com isso, né? Em ter razão, em ter controle, em dominar as situações. Então, são pessoas orgulhosas, sentem muito orgulho de si mesmas, costumam ter a autoestima elevada e as características assim que precisam ser trabalhadas é que, por esse temperamento ter muita ação, ser muito inteligente, conseguir fazer as coisas de uma forma mais rápida, assim, o pensamento é mais acelerado, são mais inteligentes, então conseguem resolver conflitos, colocar a mão na massa, realizar. Por eles serem assim, eles não têm tanta compreensão com quem não é. Então, eles não têm tanta paciência com temperamentos opostos, com pessoas que são mais lentas, têm um pouco mais de dificuldade de pegar as coisas, eles não têm paciência com essas pessoas, eles acham que o outro tem que ter essa rapidez de pensamento igual a deles, e eles também têm um pouco de dificuldade de ter compaixão, né? Quando veem um mendigo na rua, ao invés de ter compaixão e ter desejo de ajudar, eles pensam, tá aí porque quer, porque é vagabundo, porque se quisesse era só trabalhar que eles conseguiriam. Então, eles são um pouco assim, não tem tanta compaixão, tanto olhar, tanto afeto, né? Porque eles não conseguem se colocar no lugar do outro e ter esse olhar mais empático. Então, isso é algo que precisa ser trabalhado no colérico. Deixa eu ver se tem dificuldade de ouvir também, porque são pessoas que gostam de expressar, gostam de liderar, tem um pouquinho de dificuldade de ouvir e de entender o lado do outro. São pessoas ambiciosas e têm uma predisposição de serem autoritários, né? Então, tomar muito cuidado aí, porque se começarem a agir através do piloto automático, eles vão ter uma tendência ao autoritarismo. Esse é um dos temperamentos da raiva. O outro temperamento que também desperta raiva muito facilmente é o sanguíneo. O sanguíneo, ele também é muito impulsivo, muito reativo. As impressões não ficam tanto igual no colérico. Então, se alguém faz alguma coisa que ele não gostou, o decepciona, ele não vai guardar aquela mágoa igual o colérico, né? Ele é daquela pessoa que sente raiva na hora, explode, xinga, mas logo passa.
Sabe, aquelas pessoas que, nossa, briga com você agora, daqui 10 minutos é como se nada tivesse acontecido, porque a impressão não fica na alma, não fica magoado, tem mais facilidade de esquecer das coisas. E o sanguíneo, ele é um pouco mais superficial, assim, ele não aprofunda muito nas coisas que ele gosta, ele tem uma tendência de mudar de opinião com muita facilidade, é mais influenciável, sabe? É uma pessoa que também não tem a tendência de levar os projetos até o fim, né? Se surge algum obstáculo, se ele percebe que ele vai precisar de um esforço maior para fazer determinada coisa, ele já larga para lá, né? Já não é tão esforçado, tão dedicado igual o colérico. Mas ele é uma pessoa super bem-humorada, costumam ser bem-humorados, engraçados, daquela pessoa que adora fazer uma piada, que chega numa festa e já é o centro das atenções. Sempre quando eu falo desse temperamento, eu lembro de uma amiga minha que ela é assim, descrita, sanguínea descrita. Então, daquelas pessoas que todo mundo gosta de ficar perto, porque é muito, muito bem-humorada, muito engraçada, muito divertido. E só que as pessoas de perto, as pessoas da família, assim, sentem que ela dá mais atenção para os que são de fora dos que para os que estão dentro, sabe? Porque por ela ser mais explosiva, impulsiva, então as pessoas que estão mais próximas que sofrem com isso, com esse temperamento explosivo delas. E com as pessoas de fora ela é sempre mais bem-humorada, mais despojada, mais divertida. Não que elas não sejam com as pessoas de dentro também. Também são, mas as explosões acontecem mais com quem está dentro também, né? Então a falta de paciência sobra para quem está por perto. E as pessoas da família, as pessoas mais próximas também, elas costumam a olhar para essa pessoa de uma forma mais cansativa, sabe? Porque as brincadeiras a todo tempo, para quem está perto, é um pouco mais cansativo. Para quem está de fora, adora, né? Quem encontra de vez em quando, e aí adoram as pessoas assim. Para quem está perto é um pouco mais difícil, que pode se tornar cansativo também. São pessoas que são muito afetivas, têm mais afetividade, conseguem se colocar no lugar do outro, gostam de ajudar, assim também como gostam de elogiar e também gostam de receber elogios. São pessoas mais vaidosas, adoram se preocupar com a aparência, né? E adoram receber elogios, né? Já falei. E o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. São pessoas muito comunicativas, expansivas, que não têm problema com isso. São pessoas fiéis, que têm boas amizades, sabem nutrir uma amizade, sabem preservar a amizade, porque são fiéis e estão sempre ali, aquelas pessoas que estão sempre presentes, que gostam de se doar para um amigo, sabe? Estão sempre ali para o que der e vier. Então, pessoas sanguíneas e principalmente crianças, interessante falar isso, que às vezes a gente confunde a criança, pode achar que a criança tem esse temperamento sanguíneo, porque as crianças, elas são muito assim, né? Elas são muito alegres e tal, e são impulsivas também, então tem uma tendência a gente achar que toda criança é sanguínea, e não, tá? E isso é importante a gente perceber alguns detalhes e para conseguir distinguir, né? Às vezes a gente precisa deixar a criança crescer um pouquinho mais para a gente saber se ela é realmente sanguínea ou não. Ei, Cindy! Então, vamos lá. Sanguíneo, eu acho que eu falei todas as características mais importantes. Outro, melancólico. Agora nós vamos falar das características da tristeza, que primeiro é o melancólico. Melancólico, primeiro sentimento que surge quando algo não vai bem, quando existe algum conflito, né? É a tristeza. E aí as crianças da tristeza, a gente percebe que quando chora, chora sentida, né? As crianças mais coléricas e sanguíneas, quando algo acontece da forma que elas não gostariam, elas choram com raiva, xingando, batendo, e aí você pode saber que ou é colérica ou é sanguínea. As da tristeza não, ela chora sentida, aquele choro cheio de lágrima e triste, olhando para baixo, né? E aí a gente já consegue perceber esse som da tristeza.
O melancólico, ele tem menos energia, é, são pessoas mais calmas, mais introspectivas, que gostam de ficar sozinha, são pessoas bem reflexivas, costumam ser pessoas bem inteligentes, mas que o outro nem sabe que são tão inteligentes, porque elas não se expressam tanto, igual o colérico e o sanguíneo, porque são mais quietas, mais calmas, então tem aquela inteligência ali que muita gente nem sabe que tem. E são, deixa eu ver aqui, são mais lentos. E, assim como os coléricos, os melancólicos, eles também guardam mágoa. Se acontece alguma coisa que decepciona, se o outro faz alguma coisa que eles não gostaram, eles guardam essa mágoa e essa impressão ela fica registrada na alma por muito tempo. E eles costumam até lembrar, muito tempo depois, lembrar de algo que aconteceu e eles sofrem tudo de novo. Sabe aquelas pessoas que lembram e parece que está revivendo aquilo, de tanto que aquilo fica guardado mesmo na alma. Os melancólicos, eles têm essa tendência. E eles são também um pouco mais pessimistas, olham a vida por um lado mais pessimista, por isso são mais tristes. E outra coisa que eu ia falar, eles guardam rancor, sempre lembram. Eles são saudosos, saudosistas. Lembram de tempo do tempo lá atrás, adora lembrar do passado, de tudo que já se foi, do tanto que era bom, né? E às vezes acabam esquecendo de viver o presente por causa desse saudosismo todo. Eles não apresentam tanta reação aos acontecimentos, né, exteriores, então acontece alguma coisa, não são iguais os coléricos e os sanguíneos que já reagem ou de forma feliz ou de forma triste, ficam mais, né, serenos assim na deles, geralmente tem a tendência de chorar, de ser mais emotivos, né? Mas não tem tanta reação expressiva, intensa. Deixa eu ver o que mais. São mais afetivos, têm mais facilidade de demonstrar essa afetividade, eles realmente sentem, têm mais empatia pelo outro, conseguem se colocar no lugar do outro. São pessoas que têm mais facilidade, que gostam de fazer caridade, de estar sempre nesse meio, né, de poder ajudar o próximo. Eles não são essas pessoas que julgam e criticam com tanta facilidade, porque eles sempre gostam de refletir sobre o que está acontecendo, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o porquê o outro agiu daquela forma, ao invés de já julgar e criticar. Então, ao contrário do colérico, ele já se coloca no lugar do outro antes de tirar qualquer conclusão. Gostam de momentos sozinhos, são mais pessimistas. E outra questão que precisa ser refletida muito nos melancólicos, que precisa ter atenção, é que por eles serem um pouco mais lentos, mais calmos, mais tranquilos e menos enérgicos, eles têm menos energia, menos ação, menos atividade, às vezes qualquer obstáculo já é motivo para fazê-los desistir também. Então, o melancólico ele precisa prestar atenção nisso, né? Nessa persistência. Tem uma persistência mais fraca do que o colérico. Então, o primeiro obstáculo já pode desanimá-lo, até porque eles são mais desanimados assim de fábrica, né? Não tem tanta energia. Tem uma tendência ao perfeccionismo, gosta das coisas, né? São aquelas pessoas mais sistemáticas que gostam das coisas todas do jeito dela, tem cuidadas, e essa tendência ao perfeccionismo também pode levar à procrastinação, né? Porque são pessoas que, se não for do jeito que eu quero, então eu deixo para depois. Então também tem que tomar muito cuidado com esse perfeccionismo. Pode ter uma grande tendência a partir para a permissividade, né? Pais e mães que são melancólicos podem acabar sendo permissivos porque eles têm dificuldade com a firmeza, eles têm dificuldade de dar uma dura assim no outro, né? Quando precisa impor a voz e falar de uma forma mais firme, eles acabam
não dando conta mesmo, né? Porque eles são mais tranquilos, mais lentos, então pode ter esse perigo de cair na permissividade, de deixar o filho fazer o que quer por ter dificuldade de ter firmeza. É, agora vamos para o fleumático. O fleumático também é uma pessoa que não reage tanto aos acontecimentos exteriores. Meu irmão é fleumático purinho. Sabe aquela pessoa que aconteceu uma coisa muito legal, ele tá assim. Aconteceu uma coisa muito triste, ele tá assim. Não muda nem a expressão. São pessoas que não têm reação diante do acontecimento. Também tem menos energia. Também o primeiro sentimento que ocorre quando algo não vai bem é a tristeza, mas não é aquela tristeza profunda do melancólico, porque ele é mediano em tudo, ele não expressa emoções profundas e intensas, tá tudo assim, aquela pessoa tranquila, meio paz e amor, tá tudo bom, aconteceu alguma coisa ruim, mas beleza, tá tudo tranquilo, aconteceu alguma coisa boa demais, beleza também, né? São aquelas pessoas que não reagem muito, principalmente aos acontecimentos exteriores, porque eles são mais introspectivos, eles gostam mais de viver no seu mundo. E, inclusive, eles podem até ser taxados de egoísta, porque eles não gostam muito de sair do seu mundo para ajudar o outro, para fazer pelo outro, tanto porque eles não têm tanta energia para isso, quanto porque, para eles, o mais importante é o seu mundo interior mesmo. Então, eles costumam ser pessoas mais distraídas, mais lentas também, mas podem ser bem inteligentes e quando conseguem chegar em uma posição de liderança, eles podem ser bons líderes por causa dessa inteligência também. Mas tem pouca proatividade, dificuldade de tomar iniciativa. Crianças fleumáticas precisam de um incentivo maior dos pais para conseguirem realizar as coisas na vida. E são pessoas mais discretas. Pontos positivos, são pessoas pacificadoras, que não gostam de ver guerras, eles sempre vão procurar apaziguar situações, que eles querem um ambiente mais tranquilo. São pessoas muito queridas, porque não quer guerra com ninguém, é daqueles que não quer briga, não quer guerra com ninguém, então são muito queridas por todos, apesar de ficar bem na deles, assim, né, das pessoas mais discretas, mas são bem queridas. Não se irrita fácil, a coisa mais difícil que tem é você tirar um fleumático do sério, não fleumático, porque você pode querer brigar com eles, que eles vão falar... Não estou entendendo por que você está assim. Não estou entendendo por que você está com raiva. Era uma coisa que meu irmão falava muito para minha irmã. Minha irmã colérica, meu irmão fleumático. Ela gritava com ele e ele. Mas por que você está tão nervosa? Eles nem entendem, né, a intensidade do sentimento do outro, porque eles não possuem essa intensidade toda. É muito engraçado ver coléricos e fleumáticos convivendo aqui na prática. Eles podem ter a imaginação pobre, mas a memória é muito boa, lembram de coisa com muito detalhes, assim. Por eles serem mais introspectivos, mais reflexivos, eles conseguem lembrar das coisas que pessoas mais ativas, mais elétricas, geralmente não lembram. Coléricos têm mais dificuldade de lembrar dos mínimos detalhes das coisas que já aconteceram. O fleumático não, eles já lembram, às vezes assistiu um filme há tempos atrás, eles podem te contar detalhes daquele filme, como se tivesse assistido ontem. Eu já falei que podem ser considerados egoístas por não ter entusiasmo de fazer pelo outro, né? E deixa eu ver outra coisa, que são mais desinteressados, então, crianças fleumáticas, os pais têm que prestar atenção demais nessa questão do incentivo, do estímulo. O menor interesse que eles sentirem, já, sabe, coloca todo o seu apoio, o seu incentivo para que ele vá, porque tem uma tendência dessas crianças chegarem na adolescência e não quererem realmente nada com nada, ficar ali naquela zona de conforto, porque para ela não roda a zona de conforto, tudo está muito bom, então tem que tomar muito cuidado. Crianças que são fleumáticas precisam de um estímulo muito maior do que as crianças coléricas, por exemplo, né?
E uma coisa que a Isa fala que é verdade, que muitas vezes a gente se preocupa muito mais com as crianças coléricas e sanguíneas, porque são crianças mais explosivas, que dão mais trabalho, né, mais desobedientes, mais enérgicas. A gente se preocupa com o comportamento dessas crianças e se preocupa menos com as crianças melancólicas e fleumáticas, porque são crianças mais calmas, que não dão tanto trabalho, né, que têm uma tendência de obedecer mais, de ser mais submissa, e na verdade deveria ser o contrário. A gente deveria ter muito mais preocupação e atenção com as crianças melancólicas e fleumáticas. Por quê? Porque as crianças coléricas e sanguíneas, elas têm muita energia. Então, a questão é canalizar essa energia para um lado positivo, porque quando a gente canaliza, elas têm a tendência de ganhar o mundo, né? Porque elas vão correr atrás do que elas querem, elas vão levar o projeto até o fim, quando elas têm muita energia e quando essa energia é bem canalizada. Agora, criar energia, quando não vem de fábrica, é muito mais difícil. Então, os melancólicos e os fleumáticos precisam de muito estímulo, de muito apoio da família para eles conseguirem ter toda essa energia, né? Toda essa energia do colérico e do sanguíneo, eles não vão conseguir ter, mas para eles terem disposição e interesse em fazer as coisas e levar tudo até o fim, ser bem-sucedidos na vida. Então, o nosso olhar para essas crianças deveria ser mais atentos, né? Mas como a gente preocupa, na verdade, é até um pouco de egoísmo nosso, se a gente for pensar bem, né? A gente preocupa mais com as crianças coléricas e sanguíneas porque são mais explosivas, por quê? Porque é mais trabalhoso, é mais irritante, né? A nossa paciência. Então, é por isso que a gente se preocupa mais. Mas se a gente for olhar para as crianças, a gente precisa ter uma atenção mais focada ainda naquelas crianças que são boazinhas, que não dão trabalhos, que são tranquilas demais. É essas aí que precisam da nossa ajuda, né? Para crescer e ser alguém feliz na vida e realizados. E aí, por que é importante a gente descobrir o nosso temperamento, né? Exatamente para saber aonde que a gente precisa melhorar, quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas fraquezas, né? Então, assim, eu como melancólica, eu sei que eu preciso, sabe aquela coisa de, não estou afim, mas eu vou assim mesmo? Tá com medo? Vai com medo mesmo? Eu me pego falando isso o tempo todo, senão eu não vou, porque eu tenho uma tendência a lentidão, calmaria, estagnação, porque a energia não veio de fábrica em mim, né? Então, o tempo todo eu tenho que estar com isso na minha cabeça. Não estou afim, não, vou assim mesmo, faz assim mesmo, né? E tem que ter um propósito muito claro na nossa mente para que a gente vá, para que a gente faça acontecer, porque senão a tendência é cair na zona de conforto, né? O meu temperamento predominante é melancólico e o secundário fleumático. Então, você imagina, os dois temperamentos que já não têm energia de fábrica. Então, eu preciso me atentar demais a essa questão de ir criando energia, o que me faz bem, deixa eu correr atrás do que eu gosto, porque senão não vai. Então, não é fácil. E é importante também você saber qual é o temperamento da sua criança, até para você se atentar a essa combinação de temperamentos. Então, se você é uma mãe que tem o temperamento colérico, né, ou sanguíneo, um temperamento da raiva e que explode com muita facilidade, e tem uma criança que é da tristeza, que é mais melancólica, quais são os pontos que você precisa prestar atenção, o que você precisa mudar, né, para de criar um relacionamento que não vai fortalecer nem o seu temperamento e nem o temperamento da sua criança, né? Então, mães com temperamentos coléricos, da raiva, com crianças com temperamentos da tristeza, tem que tomar muito cuidado com o autoritarismo. Por quê? Porque são crianças que têm a tendência de obedecer, de não dar trabalho. Então, quanto mais a criança obedece, mais eu mando, né? Porque a mãe com temperamento colérico, com temperamento da raiva, ela já gosta de mandar.
já gosta que o outro faça do jeito dela. Então, mais ainda ela vai mandar e mais ainda a criança vai obedecer. Então, a tendência de ser submissa, de levar essa submissão para a vida é muito grande. E uma tendência também de não olhar para dentro, de não ter vontade de fazer as coisas do seu jeito, de não ter iniciativa, proatividade, né? Essa criança ela pode crescer sem todas essas atividades importantíssimas para a vida, né? Tomar iniciativa, saber quem ela é, porque ela só vai aprender a obedecer se ela tiver paz da raiva. Então, muito cuidado. Para você que é da raiva, tem uma criança da tristeza, tome muito cuidado para não exagerar aí, né, nesse autoritarismo. Né? Então, assim, observar os mínimos detalhes, os mínimos interesses, deixar a criança ir, deixar ela fazer do jeito dela, muitas vezes. Enquanto nas crianças coléricas a gente tem que podar, limitar algumas coisas, nas crianças da tristeza é deixar escolher. Quando quiser escolher, ótimo. Quiser fazer do jeito dela, e claro que se tiver dentro ali das possibilidades, né? Claro que se tiver o respeito mútuo. Mas se tiver aí dentro desse respeito mútuo, deixa ela escolher. Ofereça escolhas limitadas para que ela possa ter voz, para que ela possa querer se impor, né? Para que ela saiba do que ela gosta, do que ela não gosta, para ela ir crescendo com esse autoconhecimento e com essa autoafirmação, com essa autovalorização. Né? Então, adultos da raiva com criança da tristeza, é isso que precisa tomar cuidado. Menos firmeza e mais estímulo e incentivo na criança, para a criança ser quem ela é, para a criança escolher. Deixa eu ver a próxima aqui que eu escrevi aqui. Então, incentivar a criança à ação, né? E é muito importante desenvolver conexão com essa criança da tristeza. E não controle, não querer controlar e podar, mas conectar. Conectar ao sentimento dela o tempo todo, validar o sentimento dela, para deixar ela trazer o que ela quer, sabe? Para deixar ela trazer a iniciativa e a vontade. Parece que tem um problema aqui na internet. Voltou. E adultos da tristeza com crianças da raiva. Adultos da tristeza com crianças da raiva é perigosíssimo. Por quê? Adultos da tristeza já têm uma tendência a serem mais calmos, menos enérgicos, ou seja, tem uma tendência a cair na permissividade. Crianças da raiva já querem dominar, já querem mandar, já são, né, tem a raiva aí, tem a energia de ação a todo vapor. O que pode acontecer é essa criança realmente querer dominar, já que eu quero fazer, minha mãe não tem firmeza para impor os limites, então é aquela criança que manda na casa, né? Tem que tomar muito cuidado com crianças da raiva e pais da tristeza. Outra coisa também, então, esses pais precisam adicionar mais umas pitadinhas de firmeza aí, treinar firmeza, treinar a questão do respeito por eles mesmos, porque muitas vezes eles deixam a criança extrapolar esse respeito, desrespeitar eles mesmos, né? Por causa da permissividade acontece isso. Então, olhar bem para isso e para a firmeza. E outra coisa que pode acontecer é esses pais da tristeza fazerem tudo pela criança, porque os temperamentos da tristeza têm aquela tendência que eu falei de ser mais afetuosos, de ter mais afetividade, mais empatia, gostar de fazer o bem, de fazer caridade. Então, eles podem confundir o amor com o fazer tudo pela criança. Sabe aqueles pais que às vezes fazem tudo para agradar e acham que isso tem a ver com amor? Então, dá tudo na boca, veste, faz tudo que a criança quer, compra tudo que a criança pede e confunde isso com amor, que é outro perigo também, que não ensina as regras, não ensina limite, não ensina a criança a lidar com frustração. Então, se você é da tristeza e a sua criança é da raiva, muito cuidado com isso. Mais firmeza, delimita mais as regras aí na sua casa e não faça tanto por ela. Deixe que a criança
tenha autonomia e saiba fazer sozinha e saiba lidar com as frustrações e com os nãos. Adultos da tristeza, mais crianças da tristeza. E se os dois são da tristeza? Cuidado. Os dois estão da tristeza, é preciso prestar atenção no diálogo, porque tem a tendência de não ter diálogo. E sabe aquelas pessoas que não falam, mas acham que o outro já sabe, acham que o outro adivinha, né? Geralmente o temperamento da tristeza tem essa tendência de tipo assim, não precisa ser dito, né? Que o outro já vai saber. Às vezes, por uma expressão, você acha que o outro já adivinhou o que você quer. Então, ter esse cuidado, porque aí pode ficar os dois sem se comunicar, né? E vivendo assim, e um achando que o outro está entendendo, na verdade não está entendendo nada. Então, puxar mais diálogo, tomar mais cuidado com essa questão de estar sempre falando o que você acha e de estar sempre buscando essa fala também da criança, para que vocês se entendam melhor. Outra questão, crianças da tristeza, adultos da tristeza com crianças da tristeza têm uma tendência de achar tudo que a criança faz bom. Sabe aquela tendência de elogiar tudo, tá tudo bom, e não encorajam a criança. Não leva a criança a melhorar cada vez mais. Não mostra os pontos fracos da criança para que ela possa fazer cada vez melhor. Não, é aquilo que está tudo bom, então sempre elogia, sempre passa a mão na cabeça. Então, cuidado com isso. Encorajar, mostrar os pontos fracos da criança é super importante também, para que ela possa ser uma criança melhor, evoluir em seus aprendizados cada vez mais, né? É o que a gente falou sobre a diferença do elogio e do encorajamento. Esses pais da tristeza precisam treinar muito mais o encorajamento do que o elogio vazio, que vai a criança crescer. A criança costuma ficar mais na dela, sem interação, geralmente aquelas crianças que não têm facilidade de socializar, então precisa de um empurrãozinho aí, de um incentivo, de ir lá a criança, claro que não forçar, porque forçar piora as coisas, né? Geralmente quando são crianças mais tímidas e os pais, vai lá, fulano tá brincando, vai lá. E ficar forçando pode piorar. É importante respeitar o tempo da criança. Cada uma tem o seu tempo, né? Às vezes algumas crianças chegam meio tímidas e com o tempo elas vão se socializando. Então esperar esse tempo é importante. Mas incentivar com delicadeza, né, respeitando o tempo dela, é importante também. Talvez perguntar, você quer que eu vou lá com você? Né? Você quer que eu fico lá com você um pouquinho? Perguntar para a criança se ela quer essa ajuda é importante. Você está do lado, incentivando, até que ela consiga fazer isso sozinha. Outro cuidado, se você for uma mãe da tristeza, né, lembre-se disso. Não delegue sua autoridade. Eu já vi isso acontecer demais. Mães que são da tristeza, que têm mais uma tendência a ser permissiva, deixar a criança fazer tudo, delegar a autoridade. Falar, às vezes o pai é mais colérico, o pai resolve mais as coisas, e falar, olha com seu pai, pergunta seu pai lá se ele deixa. Então, cuidado para não delegar a autoridade. Você precisa ter essa autoridade, você precisa ter essa firmeza, né? A criança precisa confiar em você. Então, sempre que você pensar em delegar, lembre-se disso. Opa, eu tenho que ter autoridade aqui, né? E esses são os cuidados da adultos da tristeza mais crianças da tristeza. E adultos da raiva mais crianças da raiva. Adultos da raiva com crianças da raiva tem que tomar um cuidado enorme para a casa não virar um campo de batalha, né? Uma guerra, porque mães da raiva que explodem com facilidade e a criança que também explode com facilidade, corre-se o risco de fazer birra de cá, né? Aquele cérebro reptiliano. Cérebro reptiliano de cá com reptiliano de cá. Birra com birra, guerra, né? Disputa de poder, cada hora um querendo estar mais certo que o outro, um querendo ter mais razão que o outro, ninguém abre mão, ninguém é flexível. Então, muito cuidado e precisa começar do adulto. Então, mãe que é da raiva, comece regulando as suas emoções
para que você possa ensinar o seu filho, se for da raiva também, a regular as emoções dele. Então, primeiro tem que partir do adulto, porque quem tem o cérebro aí desenvolvido é o adulto, né? Então, prestar mais atenção na criatividade e flexibilidade, para não usar a força e a agressividade, para não ter que se recorrer à força e à agressividade. Então, criatividade, gente, educar, é muita disciplina positiva, é muito humor, é levar para o lado da diversão, já que o temperamento da raiva tem muita energia, pode canalizar essa energia para a diversão, para o bom humor, para a brincadeira, para o lúdico, sabe? Tentar levar essa energia de ação toda para esse lado, porque aí você não vai precisar se recorrer a agressividade, que você não vai explodir, porque quando você usa o lúdico, você também fica mais flexível, né? E essa flexibilidade é muito importante na educação também, né? Esperar a criança resolver qualquer coisa, e não só a criança, como você mesma. Então, pausa positiva para adultos da raiva com crianças da raiva é fundamental. Dá-lhe pausa positiva nesse relacionamento aí, né? Porque, como você tem que ser exemplo, você precisa aplicar a pausa positiva em você. Se dê um tempo para o seu cérebro voltar à racionalidade, e dê um tempo para o seu filho também, se ele tiver num ataque de birra, dê um tempo para ele se acalmar, para depois tentar resolver qualquer coisa. Então, se conectar primeiro, se acalmar primeiro, para depois se conectar com a criança, para depois, na hora da calma, resolver qualquer conflito. Saber a hora de ceder também, né? Como os adultos da raiva têm muita facilidade de querer estar no controle, de querer ter razão, de querer mandar, de querer estar certo, né? Os da raiva, uma coisa que eu esqueci de falar, eles detestam serem humilhados, sabe? Detestam que o outro fala que ele está errado. Isso para eles é o fim, porque eles gostam sempre de estar no topo, de estar certo, de ter razão. E quando o outro mostra para ele, ó, não é assim, isso é péssimo. E você, enquanto mãe, se você for da raiva, é até interessante você ir trabalhando isso em você mesmo. Você não precisa estar no controle todo o tempo. Na verdade, tempo nenhum, né? Porque a gente não consegue controlar ninguém. Então, abrir mão disso. Sabe? Ser flexível. Você falou que não, mas você percebeu que dá para dar uma flexibilizada aí? Conversa, olha para as outras alternativas, o que você pode oferecer de diferente. Abrir mão desse controle é bem importante para a relação fluir de forma mais leve, né? Senão realmente cai aí nessa guerra e nessa questão de perde e ganha, né? Ou eu estou certo e você perde, ou vice-versa. Vice-versa geralmente não acontece nessas relações, porque os pais autoritários, eles utilizam até a força física para querer que a criança faça do jeito deles, né? E como a criança é mais fraca, que é uma covardia, né? Mas, infelizmente, isso, como os adultos não conseguem, muitas vezes, dominar suas emoções, isso acontece demais, e aí as crianças acabam perdendo, né? Vira uma guerra de eu ganho e você perde. Na verdade, não é assim que a gente precisa educar, né, gente? Tem que ser um ganha-ganha. E, principalmente, adultos da raiva com crianças da raiva, é desligar o piloto automático. Porque se você deixar o piloto automático, você vai explodir, vai fazer o pior. E desligar o piloto automático é aquilo que eu falei da mudança de hábito, né? Você precisa traçar uma nova rota no seu cérebro para saber como fazer diferente da próxima vez e saber que isso é um processo e que aos poucos você vai conseguindo fazer do jeito que você quer, né? Fazer por um outro caminho que ainda não está traçado no seu cérebro. Isso que é largar a mão do piloto automático, porque você vai ter que parar, pensar, se conscientizar, é isso mesmo que eu quero, né? Ao invés de explodir. Então, por isso que a pausa positiva é tão importante antes de você conseguir trilhar por um outro caminho aí no seu cérebro, um caminho novo que vocês já estão fazendo, né? Vocês já estão abrindo esse novo caminho, já estão conseguindo
trilhar por ele muitas vezes. Ainda está com muito esforço, muita culpa, mas vocês já estão caminhando, né? Isso é que é o importante. Então, desligar o piloto automático e resgatar a consciência. Consciência. Então, muitas vezes acontece alguma coisa, ao invés de você olhar para esse acontecimento e já agir de acordo com a emoção, você vai olhar para esse acontecimento, pensar, raciocinar primeiro. Tem que existir um pensamento, um raciocínio aí nesse meio termo, ao invés de aconteceu, reagiu, né? Não, aconteceu, eu penso para depois agir. E esse penso é que você está construindo essa nova rota aí no seu cérebro. Importante sempre pensar no que fazer, para que da próxima vez que repetir, já vai ser mais fácil. O seu cérebro já vai te ajudar, porque você já construir um caminho mental aí, você já pensou da última vez, né? Gente, então é isso. Eu acredito que eu falei tudo que eu queria. Tem aqui no PDF, eu coloquei aqui, tem até mais características de cada temperamento. E eu coloquei algumas perguntas, né? Qual é o seu temperamento? Quero saber se vocês descobriram. Se não, eu vou colocar, mandar lá no WhatsApp um teste. Tem alguns sites que tem uns testes, sabe? Para você descobrir o seu. Eu achei melhor a gente tentar descobrir através dessas características, a gente olhar para dentro e se autoconhecer. Eu acho que funciona até melhor do que o teste. Mas se alguém não conseguiu decifrar qual é o seu, eu vou mandar o teste lá no WhatsApp para vocês. E qual é o temperamento da sua criança? Dependendo da idade, é mais difícil da gente ter certeza de qual que é o temperamento. Mas, às vezes, a gente consegue detectar até quando nasce, né? Desde o nascimento. Se a criança é mais enérgica, pelo menos se ela é da raiva, da tristeza, é mais fácil a gente detectar, né? Tendo clareza de seus temperamentos, quais os cuidados você deve tomar ao educar sua criança? E aí você, tendo clareza do seu temperamento e o temperamento da sua criança, quais os cuidados você tem que tomar? Importantíssimo saber disso, né? Então é isso. Qualquer dúvida, mandem no WhatsApp. Esse é um assunto importantíssimo de autoconhecimento e de transformação. Pode transformar relações também. Deu uma pausa aqui, né? Então, pode transformar relações porque você se livra daquele pensamento de que o outro está fazendo para te irritar, sabe? Aquela coisa de querer levar para o lado pessoal. Quando você entende que aquilo vem do temperamento da pessoa, você sabe que aquilo é uma fraqueza dela, é uma dificuldade dela e ela não está agindo assim para te irritar, né? Não é nada pessoal, é algo que ela tem que lidar com ela mesma, porque vem de fábrica, né? Eu acho importantíssimo a gente ter essa clareza para desvincular aí o comportamento do outro com querer nos afetar de alguma forma, né? Eu vou ler o Flor do Dia, que eu ando esquecendo. Sempre leio depois, mas hoje eu lembrei. Vamos ver qual mensagem que chega para a gente aqui. A ingratidão do orgulho. Nós temos o sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar, as flores, os frutos. Temos toda a natureza nos oferecendo absolutamente tudo de que precisamos. E por que reclamamos? Porque ainda não estamos percebendo a dádiva que a existência nos oferece. Um dos sinais de que existe ingratidão é a reclamação. Ela é um sinal de que o eu ilusório ocupou o trono do eu real. São muitos os eus ilusórios, ou eus inferiores, e todos eles gostam de reclamar. Mas ninguém reclama mais do que o orgulho. O orgulho é um reclamador profissional. Nada está à altura dele, nem toda a natureza basta para ele. Ele acha que merece sempre mais. Gente, quando a gente tem esse orgulho aí, né?
a gente não consegue ser grato. A gente não consegue ser grato por quem nós somos, né? A gente não consegue ser grato por que nós temos, porque a gente acha que a gente merece muito mais, que a gente teria que ter muito mais, né? Então, importante essa mensagem. Como eu falei em um outro vídeo, não lembro de que dia, a importância da gratidão, né? Então, menos reclamação e mais gratidão aí para a nossa vida. E eu acho que quando a gente é mais grato também, a gente consegue se livrar desse orgulho, dessa reclamação, a gente consegue descobrir quem nós realmente somos, né? Valorizando tudo que a gente tem de fortalezas, né? E buscando ser uma pessoa sempre melhor. Então é isso, gente. Uma boa noite e até o próximo tema, que será o último tema da nossa jornada. Um beijo e até mais.